Olá, meu nome é Leonardo Loures, eu sou aluno do 4º período do curso de graduação em Engenharia da Computação pela Faculdade Unicarioca. A ideia desse vídeo é gravar uma videoaula de introdução sobre modelagem de dados para a disciplina Banco de Dados 1, abordando os seguintes temas: dados e informação, arquitetura de sistemas de banco de dados, modelo conceitual e modelo lógico. Para resolver problemas do mundo real, é necessário escolher abstrações, selecionando somente os aspectos considerados mais importantes e criar modelos que representam esse mundo de forma simplificada. O mundo real em si é relativo. O que fazemos é classificar, interpretar e representar formas de modelos. Por exemplo, podemos modelar uma farmácia, uma escola ou uma biblioteca. Mas, podemos modelar o mundo do Game of Thrones? Sim, pois o mundo real existe em relação ao que estou modelando. E para isso, é necessário armazenar os dados e extrair informações do nosso modelo. Mas o que são dados? Os dados são registros de fatos que descrevem o mundo. Dados estão dentro de ambiente. Dados representam entidades, possuem características. Ele tem forma bruta. Os dados não têm um valor em si, como por exemplo um número, um texto, uma data ou mesmo uma figura. Quando os dados são organizados ou processados de tal forma que obtêm um valor agregado, aí então temos a informação. Então, por definição, segundo Core, banco de dados é uma coleção de dados interrelacionados, representando informações sobre um domínio específico. Com o avanço da computação, os bancos de dados evoluíram e se tornaram mais eficientes, mais confiáveis e robustos. Foram criados padrões que ditam as normas de arquitetura e modelagem de dados atualmente. A arquitetura Answer Spark estabeleceu um padrão para o desenvolvimento de tecnologias de banco de dados e definiu uma arquitetura de 3 níveis independentes: nível de visão, nível conceitual, lógico, e físico. No nível de visão, é o mais alto nível de abstração, é mais próximo dos usuários, é o modo como os usuários olham e manipulam os dados. Aqui esse nível de abstração das visões de dados é definido para simplificar essa interação com o sistema. Pode fornecer muitas visões para o mesmo banco de dados. Já o nível conceitual fica entre o nível interno e externo. É o nível usado por administradores de banco de dados. Eles podem decidir quais as formas, quais informações devem ser mantidas no banco. Já o nível físico, nível interno, é o nível mais baixo de abstração. Ele já descreve diretamente como os dados são armazenados. Aqui é onde complexas estruturas de dados de baixo nível mesmo são descritas em detalhes. Aqui é a tecnologia em si. Essa arquitetura tem uma característica chamada de independência dos dados, que é a capacidade de modificar uma definição de esquema em um nível se afetar a definição do esquema de outro nível. O que se chama de esquema é quando pega uma certa linguagem para representar um modelo e é processado e é usado por um banco de dados, aí isso se chama esquema. Continua sendo um modelo, só que é mais específico, esquema, alguns autores chamam de esquema. Então, essa independência dos dados, ela pode ser do tipo lógica ou do tipo física. A independência lógica é a capacidade de modificar o esquema conceitual sem alterar o esquema externo e os programas de aplicação que já existem nele. Já a independência física
é a capacidade de modificar o esquema interno sem alterar o esquema conceitual. A modelagem de dados começa com o modelo conceitual. O modelo conceitual usa alto nível de abstração, elimina os detalhes desnecessários e não despreza a tecnologia, né? Ele se concentra no negócio e não na tecnologia, isso eu quero dizer. E é de fácil compreensão. Modelagem relacional se baseia na teoria dos conjuntos. Um conjunto guarda elementos que representam entidades de uma empresa da vida real. E um segundo conjunto de elementos com outras entidades. Não só dois conjuntos, mas diversos outros conjuntos também podem existir. Mas aqui como exemplo vamos usar dois conjuntos. O primeiro conjunto, com os nomes Pedro, Joana, José, Maria e Marcos, seria um conjunto dos funcionários. E o segundo conjunto se chamaria departamentos, por exemplo. Para estes conjuntos são criados relacionamentos. Marcos trabalha no RH, José trabalha no jurídico, Maria também trabalha no jurídico, a Joana trabalha no financeiro. Perceba aqui algumas características. Certos elementos de um conjunto se relacionam com mais de um elemento do outro conjunto. E tem elementos que não se relacionam com nenhum outro elemento do outro conjunto. São características que veremos para frente, que se chama cardinalidade. Um se relaciona com muitos, um se relaciona somente com um, muitos se relacionam com muitos. O que caracteriza os elementos do mesmo conjunto é o fato de eles compartilharem o mesmo conjunto de atributos. Atributo é um dado relacionado a cada ocorrência de uma entidade. Então, por exemplo, o nome, todos têm nome, todos têm a data de admissão, todos têm um salário, e por aí vai. Mas e se dentro de um mesmo atributo tiver o mesmo nome, por exemplo? Como vai se identificar que um José é diferente do outro José? Então teremos um problema, porque deve se garantir a unicidade do banco, né? Então essa identidade é garantida por uma característica de chave, um atributo único para cada entidade, um atributo que não se repete dentro desse conjunto de entidades. Poderia ser, por exemplo, dados do CPF, mas geralmente é criado um novo atributo chamado de identificador e criar esses códigos únicos. O modelo é representado graficamente por diagramas do tipo entidade e relacionamento. O conjunto de elementos é chamado entidade e é representado por um triângulo. Desculpa. A entidade, o conjunto de elementos que é chamado de entidade. A entidade, no diagrama de entidade e relacionamento, graficamente é representado por um retângulo. Então, aqui temos como exemplo entidade funcionário e entidade departamento. Então, dentro da entidade funcionário, nós temos os funcionários, né, que são os objetos concretos e abstratos, certo? Esse é uma classificação dos objetos. Por exemplo, funcionário são objetos concretos, pessoas, e departamento já é o tipo de objeto abstrato. Os atributos são representados desta forma. É uma das formas de ser representado. Como aqui um exemplo, funcionários têm nomes, endereços e salários. Neste exemplo temos um diagrama simples. Repare que nos atributos tem esses achurados que representam a chave.
o código de identificação. Vejamos alguns conceitos. Atributos são elementos da relação da entidade. Então, o que eu quero dizer? Que os atributos preço, nome, código são elementos da relação da entidade carro. Assim como o nome e código da montadora são elementos de relação da montadora, da entidade montadora. E um outro conceito é o relacionamento entre as entidades. O carro se relaciona com a montadora. Então, o relacionamento, que é representado por este losango, possui propriedades de cardinalidade entre as relações. Ou seja, o carro se relaciona com a montadora, assim como a montadora se relaciona com o carro. Claro. Dependendo da direção, a montadora ela constrói ou fabrica o carro. Esse é o nome do relacionamento, seria um nome do relacionamento. E o carro é montado pela montadora. A cardinalidade, que é este N e este 1, é que uma montadora constrói ou monta N carros, diversos carros. E cada carro é montado por uma montadora só, né? Na verdade, vários carros são montados por uma única montadora. Neste outro diagrama, mostram mais elementos um pouco mais completos. O relacionamento aqui nos losangos já tem nome, o que na verdade eu peguei esse diagrama, né, como exemplo, não foi eu que fiz, mas eles estão com nome, mas não estão com o nome correto, depois que eu reparei isso, desculpa. Aqui em projetos que deveriam ser construídos ou desenhados pelos empregados. Mas vejamos aqui a cardinalidade. Aqui, 1 para N. O que isso quer dizer? Primeiro, a cardinalidade mínima, e segundo, a cardinalidade máxima. Nesse relacionamento, pelo menos, no mínimo, um projeto para um empregado, é o mínimo. E no máximo, N diversos projetos para N empregados, diversos empregados. Entre projeto e tipo de projeto, por exemplo, temos 1 para 1 é o mínimo e 1 para N é o máximo. Temos outros tipos também, temos 1 para 1, temos a cardinalidade mínima 0, conforme eu demonstrei, né, os conceitos da teoria dos conjuntos, mostrando com conjuntos. Temos ainda outros conceitos importantes, como agregação, que é quando há dependência entre os relacionamentos. Aqui nesse exemplo, funcionário e projeto, eles podem utilizar a máquina, quer dizer, o funcionário utiliza a máquina para um projeto e o projeto precisa da máquina, enfim, a máquina depende dos dois, do funcionário e do projeto, então temos que criar uma agregação. Tem também a generalização, especialização, que é quando os objetos, os indivíduos, as entidades compartilham atributos em comum. Então aqui, engenheiro e médico são funcionários, eles têm nome, código, né, em comum, porém cada um tem também seus atributos individuais. E tem alguns detalhes também, que é esse P, que significa parcial. Aqui temos funcionários, engenheiro, funcionário médico, mas temos outro tipo de funcionário. Então, por isso que é parcial, pois nem todo funcionário é engenheiro ou médico. Tem o T também, que é total, que aí todo funcionário seria ou engenheiro ou médico, não admitiria outro tipo. Uma coisa é o mundo como ele é. Outra coisa é como você abstrai o mundo. Uma terceira coisa é como você guarda isso no computador. Agora, o desafio é fazer com que as máquinas entendam a abstração feita. E o modelo lógico é o próximo passo para isso. O modelo de dados lógico é uma representação lógica das informações da área de negócio. Não é um banco de dados. É independente do modelo físico e também da tecnologia.
A partir do modelo conceitual, é feito um mapeamento da estrutura entidade-relacionamento e representada em estrutura lógica. Cada entidade é traduzida para uma tabela. Cada atributo define uma coluna da tabela. E atributos dos identificadores correspondem à chave primária da tabela. Na construção do modelo lógico, geralmente são utilizadas ferramentas case que auxiliam na modelagem Na construção do modelo lógico, geralmente são utilizadas ferramentas case que auxiliam na modelagem em detalhes. E há diversos tipos. Perceba que agora há bastante detalhes. E o conceito de identidade, unicidade, chaves são bem implementadas e representadas. Muitas ferramentas, a partir do modelo criado, implementam o SGBD, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, e constroem um banco de dados em sua tecnologia. As empresas que fornecem a tecnologia, que criam, que detêm a tecnologia, geralmente elas oferecem essas ferramentas case. Chegamos ao final deste vídeo. Acredito que todos os tópicos foram abordados de maneira introdutória. Apesar de ter assistido muitas videoaulas, eu nunca tinha feito um vídeo antes. E é meu primeiro. E foi desafiador. E uma outra coisa que eu gostei muito foi ter que pesquisar bastante, diversas fontes, até de vídeo, leitura, para fazer esse vídeo. Então, foi muito proveitoso. Obrigado.